Shalom, shalom, gente. Então, sejam bem-vindos. Shalom, Cristiane. Shalom, shalom. A paz do Senhor, Pablo. Que o Eterno te abençoe. Shalom, shalom. Vamos lá, gente. Boa tarde. Boa tarde, Pablo. Nós vamos falar sobre Moloque, né? Então, a fortaleza de Moloque. Então, shalom, Jennifer. Que o Eterno te abençoe. Quando nós falamos de Moloque, né, biblicamente, já vai compartilhando, né, Dorinha? Já vai compartilhando aí. Dorinha está fazendo isso. Que bom. Então, quando nós falamos de Moloque, gente, biblicamente nós vamos para, né, para a fundamentação bíblica e desde o primeiro ponto, quando esse principado ele é mencionado, né? Então, esse principado ele é mencionado em Levíticos. Então, toda vez, possivelmente, que eu estiver falando sobre Moloque, né, existe uma base, existe um início de tudo isso. Então, a Bíblia, ela tem um parâmetro, uma direção. E nós vamos ver isso em Levítico, capítulo 18, né? Então, já abre tua Bíblia em Levítico, capítulo 18. Olha só. Levítico, capítulo 18. Nós vamos fazer essa leitura e prosseguir, né? Então, Levítico capítulo 18, do verso 1 em diante, tá? Então, nós vamos ler até o 18, né? Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Farei segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá. Por eles, eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Deixa eu baixar aqui um pouco. Obrigado, Daniela. Que o Eterno te abençoe, tá? Então, versículo 7, gente. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não lhe descobri... E, aliás, não lhe descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai e nudez de teu pai, a nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua mãe, não descobrirás, pois ela é parenta de tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás, ela é mulher de teu filho. Não lhe descobrirás a nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, é a nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para lhe descobrir a nudez. Parentes são, maldade é. E não tomarás com tua mulher outra, de sorte que lhe seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante a sua vida. Shalom, Michele. Shalom, shalom. Então, gente, primeiramente, nesse texto aqui, observamos algo profundo, uma instrução do Eterno linkado ao que é relações, né? Então, são as relações que são aqui, né, direcionadas a Deus
do que estava acontecendo, que eram os casamentos ilícitos. Então, Deus começou a fazer as instruções, né, aqui levadas em conta ao ponto do que era feito lá no Egito, né, quando eles estavam no Egito em si. Então, aqui, nem no Egito, nem em Canaã, né? Menciona as duas coisas aqui, em que esses ambientes eram ambientes em que eram cultuados deuses, né, pagãos. Então, primeiro ponto de Moloque, você vai ver que Moloque ele está atrelado a algo em que o Eterno dá umas instruções para que o povo não siga essas instruções. Quais as instruções aqui? Moloque, em Levítico 18, né, você vê o atrelar de casamentos ilícitos ou de relações ilícitas. Então, um ataque de Moloque, ele está atrelado a relações ilícitas, né, a vínculos que são considerados legalmente pelo Eterno como inaceitáveis. Então, geralmente, eu quero que você observe que o ataque de Moloque é na família. Ponto crucial, família. Então, o Moloque em si, a frequência de Moloque desse principado, ele vai atuar no adultério, na fornicação, no incesto, nas relações que vão de encontro com os princípios do Eterno. Tudo que é, né, podemos colocar ilícito de forma relacional, esse estabelecimento é Moloque. Né? Tudo que vai de encontro com o que é ético, moral, bíblico, Moloque. Porque o intuito de Moloque é desrespeitar os princípios. Podemos colocar aqui como cristãos, né? Podemos colocar aqui como dessa forma. Então, é o que prejudica. Moloque vai trabalhar para prejudicar o que nós chamamos de casamento, né? Aos moldes da palavra do Eterno. Então, o que ele vai fazer com que as pessoas só se relacionem de forma ilícita. Primeiro ponto, eu coloquei aqui alguns pontos, eu quero que você entenda um dos primeiros pontos que Moloque ele trabalha. Ele move em que as pessoas venham a não ter compromisso, a não querer compromisso sério, né? A não querer mais se relacionar, a não querer mais construir família. Ele destrói a base. Isso mesmo, Liliane, do jeito que você está falando aí. Então, ele destrói a estrutura familiar, a crescente escala de homens solteiros e de mulheres com seus filhos, criando-os. Então, a questão, né, do divórcio, da solteirice, a falta de compromisso, eu não tenho compromisso. Então, esse ataque é estendido na separação. Outro ataque é dentro do casamento, em que, mesmo dentro do casamento, eu não tenho compromisso. Eu levo a minha vida, mesmo casado, como solteiro. Então, eu não estou nem aí para os filhos, para a esposa, para o esposo, né? Colocando a pessoa em si, né? Porque pode ser mulher, pode ser homem. Então, eu vivo, né? E aí eu vou colocando confrontos. A casa, ela fica confrontativa, né? Vira um ringue mesmo. Então, a falta de compromisso, gente, ela é um ponto-chave de Moloque, em que as relações aqui, né, elas não estão sendo pautadas conforme o vínculo e o casamento do Eterno, linkado com os princípios da palavra. Então, Moloque, ele vai atuar, nós estamos aqui principalmente falando biblicamente com fundamento ligado a Levítico capítulo 18. Então, a falta de compromisso. Eu nem cheguei na questão sexual profunda aqui, né? Que foi aqui o que o Eterno orientou que o povo não fizesse, como Egito e Canaã
faziam. Outro ponto aqui forte que você observa em Moloque, no ataque, né, é a desonestidade. Então, as relações ilícitas, elas envolvem o quê? Também, gente, ela envolve feitiçaria, bruxaria. Ela envolve o encantamento, o engano e a desonestidade, ela faz com que machuque as pessoas. E esse machucar as pessoas faz com que quem está ao redor também esteja envolvido. Nós estamos falando de Moloque porque, como a gente trabalha em tempos e estações, este mês se envolve na tribo de Dan, que está atrelado a esse contexto aqui. Então, um outro ponto de Moloque, né, é as consequências que tudo isso vem a trazer, que está nas relações ilícitas. As relações ilícitas, elas trazem um afastamento do eterno. Eu estou na igreja, é como se eu não estivesse na igreja. Eu estou no ambiente da igreja, mas, né, eu estou tendo uma relação aqui e ainda não casei. A pessoa altamente, ela mesma, ela vai se condenando, não vai querendo cargo, porque ela sabe, quando ela é entendida, né? Quando ela entende um pouco que ela mesma está, né, na igreja, mas o Senhor pode perdoar, mas eu estou me encaminhando no que é ilícito. Então ela vive um confronto psicológico. Eu vou me afastando, mas eu estou na igreja, né? Um pé aqui e um pé ali. E aí vai causando consequências emocionais, né? E aí vai corroendo dentro da pessoa. Dentro da igreja, isso é terrível, né? Porque aqui gera, né, o comportamento humano, aí vai trabalhando as emoções, porque ele vai, né, circulando, circulando, e aí nós vamos entendendo que a minha vida não tá legal, eu tô aqui desse jeito, mas não é como o eterno, né? E aí nós vamos vivendo desta maneira, gente. E essa observação de Moloque, nesse primeiro ponto, né, é mencionado o que, gente? Né? Há um confronto de leis, ou seja, Moloque atua no que é contraditório com a lei do eterno. Moloque atua no que é contraditório ao sagrado. Então, primeiramente, Moloque está ligado numa confrontação direta com as leis do eterno, com as leis de Deus. Então, Moloque busca fazer com que as pessoas burlem a lei de Deus. Vocês já viram aquela palavra, o jeitinho brasileiro, né? Então, Moloque faz com que as pessoas venham transgredir. Então, anota aí. Shalom, Ítalo. Anota aí algo. Ataque de Moloque. O ataque de Moloque, ele é atrelado a transgredir as leis do Eterno. Quando nós observamos que os 10 mandamentos são que foram encontrados, né, aquela estrutura em Êxodo 20, né, começando algumas proibições, e uma delas fortemente é o adultério. E esse adultério aqui, eu quero que você entenda que não é um ato só físico, né? É tudo aquilo que também está atrelado ao espiritual. É um comportamento. O adultério não é um ato físico só. Então, Yeshua, ele fala muito bem sobre isso, a importância, né, do coração. A importância do ampliar esse entendimento para não adulterar a palavra do Eterno. Com o quê? Pensamentos impuros. Isso está atrelado a transgredir as leis do Eterno. Shalom, Leidiane!
Então, gente, a palavra ilícito, ela é profunda, é o que é proibido, né? É o que é proibido, é o que não é permitido também. Então, esses conceitos do que é ilícito, né? É a camada em que Moloque tenta trazer com que as pessoas sejam envolvidas. Eu vou pecar, e aí eu transgrido as leis do Eterno, e aí vem as iniquidades. Ao ambiente dos pensamentos, das emoções. E, e aí tem a dificuldade de sair da fortaleza de Moloque. E às vezes, gente, a liderança ela não instrui para que a pessoa, mesmo dentro da igreja, ela venha entender, ó, você está errado aqui, não pode, não pode, não pode, pode, o que a Bíblia diz, né? Que aqui são as ações ilícitas que eu vou falar para vocês agora. Abram agora Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, gente. Olha só. O versículo 19. Aqui nós observamos, né, as questões, né, das transgressões morais. Aqui nós observamos, né, a estrutura em que, ao ensinar das obras da carne, que elas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Shalom, pastora Leila. Que o Eterno te abençoe. Então, gente, aqui o apóstolo Paulo, ele lista as obras da carne. E aqui inclui o adultério, inclui a fornicação e tantas práticas pecaminosas, ataques diretos de Moloque, ataques da fortaleza de Moloque, que fazem com que as pessoas se desviem. Um dos ataques, né, que são terríveis, gente, levando ao ponto aqui das lideranças, né, aos que são líderes espirituais, sabem que um ataque que, né, é terrível no ambiente da liderança é quando é pega em adultério. Assim, da mesma forma, é quando essa liderança, né, ela é exposta nesse tipo de coisa. Moloque, ele atua fortemente para desmoralizar aqueles que são líderes também, tá? Fortemente, gente. Ele atua aqui, porque são camadas ligadas. Moloque é um touro, então Moloque atua, gente, com várias camadas de touros, né? Ou seja, como Bafomé, Minotauro, né? Baal entra aqui nesse contexto também. Então, todos esses, né? Ou o bezerro de ouro, né? Que foi atrelado, né, à questão ali de Moisés, né, na idolatria ali. Então, todos esses touros são ramificações, personificações de atuações de, né, ataques. Então, o Eterno aqui adverte, né, para que Moloque, aqui, para o seu entendimento, ele atua em tudo que é ilícito. Então, união ilícita, Moloque. Relacionamentos que não são reconhecidos pelo Eterno, Moloque, tá? Relacionamentos que são realizados sem o consentimento do Eterno, Moloque. Relações que se envolvem fora do casamento, Moloque. Adultério, fornicação, né, como exemplo. Então, essas uniões, elas resultam em questões negativas, né? Elas atravessam o que é espiritual, emocional, social, né? Então, a própria Bíblia, ela mostra, né, sobre as questões ilícitas. Shalom, Aninha! Então, abram aqui desde já, gente.
Hebreus capítulo 13. Vamos lá. Agora vamos para Hebreus capítulo 13. O verso, o verso 4, gente. Olha só. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Olha só, onde Moloque faz com que o ser humano, né, ele possa cair nessa sua armadilha, nessa sua fortaleza, em que o julgamento será diretamente do Eterno. Aqueles que são impuros, né, a impureza e o adultério, atrelado a um matrimônio e a um leito, né, aqui com mácula. Então, aqui é muito grave, né? Porque nós precisamos entender que o matrimônio, né, ele deve ser honrado e aqui, né, o ataque de Moloque, ele é terrível, porque Deus proíbe relações ilícitas, porque relações essas são prejudiciais. Shalom, Nilzete. Podemos colocar aqui, né, para que vocês entendam o ambiente que Moloque atua. Nós estamos falando sobre Levítico capítulo 18, né, e vamos discorrer. Moloque, ele atua, né, fazendo com que as pessoas venham adulterar, né, venham violar, né, esse compromisso matrimonial, e ele trabalha em uma transgressão clara, né, dos mandamentos do Eterno. E isso gera o que, gente? Separação. Como vocês sabem, o Eterno, ele é família. O que Moloque faz? Destruir, separar, né, aniquilar. Então, o impacto do ataque de Moloque, ele é na relação familiar. E ele atua onde? Atua também na fornicação. Então, que é o ambiente do sexo fora do casamento, que é uma prática ilícita, né, gente? Então, aqui traz uma desonra e aqui gera dores e sofrimentos. Um outro ponto, né, que também Moloque atua no incesto, né? A prática do incesto aqui, ela é trabalhada nesse capítulo 18 que nós estamos aqui falando, né? Que é o incesto, que é na final, é uma relação entre parentes próximos. Foi o que o Eterno aqui falou, né? Olhe, não façam o que o Egito em si faz, não façam o que Canaã faz, que é ter a relação, né, parental, porque isso vai contra as normas sociais, né, e ao equilíbrio ético, moral, e aqui ainda faz algo, gente, profundo, que está ligado com, né, o espiritual, o ambiente, né. Podemos jogar aqui, para vocês entenderem por alto, né, a questão do DNA, a questão genética, né. Então, Moloque busca fazer com que as pessoas pratiquem, né, relações incestuosas. Como vocês viram no texto de Levítico 18, né, que é relações com parentes próximos, né, com mãe, com irmã, com tia, com nora, com cunhada. Então, a intenção aqui desse capítulo 18 é manter uma preservação, uma integridade familiar, é manter um padrão genético, gente, num relacionamento, né, em uma estrutura familiar. Eu, no meu pouco entendimento aqui, gente, eu quero que vocês entendam algo. É como se fosse um atrofiar, né, homo, que chega a um momento, gente, que estanca, atrofia, não multiplica, não progride. É como se uma semente definhasse. É como se uma semente
ela começasse e ao ponto ela se tornasse defeituosa. E ela vai definhando, 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 e essas gerações, elas são aniquiladas. Elas param pela questão dessa questão aqui que nós estamos falando, né? Do relacionamento incestual. Outro ponto que Moloque atua, gente, é linkado ao sangue. Ele atua no sangue. Aonde ele atua no sangue? Ele faz com que, né, o marido ou a mulher, ou relacionamentos aí diversificados, né, eles sejam atraídos, né, ele traz a loucura, né, ele traz, né, aquela questão, né, aquela loucura, né, aquele fogo estranho louco, para que as pessoas se relacionem no período menstrual da mulher. E ele atua aqui nessas relações durante o período menstrual. E atua fortemente, gente, no período e trazendo também adultério. E aí, aqui há, né, certas condenações. Shalom, Renata. Moloque também atua em relações sexuais com animais, né? Observem bem, tudo que eu estou falando aqui com vocês é muito de relacionamento, né? É muito do ato sexual, Moloque. Então, esse capítulo de Levítico 18, gente, a prática que era também forte naquela época eram sacrifícios humanos. E eles eram especificamente a Moloque, que era um deus naquela época, né, cananeu. Então, a condenação, porque aqui há profanação do nome do Eterno. E os pontos de Moloque, né, dentro, podemos dizer, no casamento, né? Então, é que os casais não vivam os parâmetros da palavra do Eterno. Hoje nós estamos vendo inúmeras coisas entre os casais, né? Locais entre os casais trocam de casais, né? Lugares em que são extremamente, né, linkados com essa frequência de Moloque. Então, é um ambiente em que o homem não mais reconhece certas traições, então, né, não é nada. Então, Moloque atua para que venha transgredir a lei e que essa transgressão se torne normal. Ah, é normal fazer isso. É normal fazer aquilo, né? A Bíblia precisa ser atualizada, né? Quem nunca ouviu isso? Então, a Bíblia precisa de ser atualizada. Por quê, né? Por quê? Então, Moloque atua para que as mulheres sejam atacadas. Aonde, gente? O forte da mulher? Emocional. Emocional. E aí, olhe bem que eu estou falando sobre as mulheres. Vocês vão entender profundamente o porquê Moloque, né, começa a atuar fortemente nas mulheres, né, violando o descanso da questão do período menstrual, é, trazendo na mente da mulher que né, essa questão toda sexual e por aí vai, não é como a Bíblia fala. Então, ele ataca fortemente na comunicação e na fidelidade. E na fidelidade. Então, existem coisas, gente, que são pilares, pilares em um casamento e que nós precisamos restaurar, né? Que é a fidelidade no casamento. Moloque não quer que os casais sejam fiéis um para com o outro. Moloque não quer isso. Então, ele trabalha com que os casais não se comuniquem, que não tenha confiança, comunicação e fidelidade.
E aqui, tudo isso vai levar em um relacionamento, né, sem estar realmente, né, revestido, né, com, né, uma confiança entre ambos. Moloque atua aqui. E Moloque atua muito forte, gente, na pornografia, né? Chegando a um ponto em que não só quem é solteiro e por aí vai, mas os casais, né? O pensamento pornográfico dentro da casa, da família, do casal é evidenciado. Os casais, eles mesmos, eles buscam isso, né? Aí eu preciso de novas coisas, eu preciso de novas práticas, aí eu vou estar assistindo, eu vou estar, né, buscando esse tipo de coisa, e daqui a pouco é encaminhado para uma outra questão, como eu falei, né, a troca de casal. Então, a pornografia, ela é um ataque direto ligado a Moloque. Toda prática ilícita, ela como eu posso dizer, por detalhes. Moloque atua detalhadamente, minando, 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 até chegar na mais profunda intimidade. Porque o que ele vai fazer, gente? Ele vai distorcer. Ele vai começar a trabalhar, né, seja na igreja, seja pelas lideranças, em que o que antes, né, nós sabíamos que era pecado, não, hoje não é mais, né? Hoje o mundo está desse jeito e Deus entende, né? Deus vai entender. E por aí vai. Como também Moloque pode trazer a frieza no casal. E ele vai prejudicar a relação. Ele vai prejudicar a relação. Quando eu era solteiro, eu praticava, e aqui estou falando como exemplo, tá, gente? Não colocando como, né? É, por exemplo, havia a prática, né, de um relacionamento ilícito. Eu me relacionava com a minha namorada, com a minha noiva, normal, né? E era um fogo muito intenso. A atuação de Moloque no fogo estranho. Quando há um casamento, há o contrário. Moloque vai fazer com que o casal fique distante. É uma cama para cada um, né? A frieza aqui. Então eu, né, só vou amar a minha esposa ou amar o meu esposo uma vez no mês, quem sabe 6 meses. Então não tem noites de glórias contínuas. Moloque, Moloque. Porque Moloque busca, é, ele vai atacar, né, para tirar o respeito e o amor do casal. Lembra das relações de Levítico 12, 18, né? Olha, não se relaciona com a tua mãe, não se relaciona com a tua tia, não se relaciona com o teu irmão, não faz isso, não faz isso, né? Porque o que ele quer? Ele quer tirar o respeito, né? Moloque busca, né, também tirar o amor. E uma das coisas do casal, gente, dentro do casamento, é o ambiente sexual. É a expressão de um amor e de um respeito mútuo. Porque ambos se despindo, gente, há um consentimento, né? Que a Bíblia fala da nudez, né? Então, há um consentimento aqui, né? Há uma fundamentação em que a minha vida sexual entre o casal aqui é saudável. Moloque quer atuar nisso, né? O ataque de Moloque, ele atua nisso. Então, o que acontece com Moloque, né? Exemplo, nós vamos envelhecendo, nós éramos jovens, e aí nós vamos mudando, né? Pra você ver, cheio de cabelo branco aqui. Então, com o tempo nós vamos envelhecendo. As mulheres, né? Com as mulheres é muito mais forte do que o homem, né? O homem pode, né? Eu não tenho, mas o homem enche logo a barriga, a bochecha fica grande, a cabeça fica grande, né? E a barriga fica grande. A mulher, como ela é muito ligada à questão do visual, né? O espelho em si, então Moloque vai dando ataques, né? Vai soltando ataques para que ela não se ame.
A mulher vai olhando para ela, dizendo, nossa, como eu era jovem. Depois que eu tive um filho, como eu fiquei, né? Moloque, ele não quer que essa semente seja multiplicada, gente. Moloque não quer que se tenha filhos em casa, porque ele não quer que as gerações não progridam. Moloque quer que se estanque. A partir de você, mulher, daqui para frente nada, nada de filho. E aqui o que acontece, né? Naturalmente, o nome, né? Se vai, acabou a árvore genealógica. Após haver essa morte, acabou, acabou. Que Moloque quer isso, que a mulher comece a pensar que, nossa, né? Eu tô desse jeito. E para que ter mais filho? Como é que eu vou ficar? Como é que eu não vou ficar? Será que ele vai me amar porque eu estou ficando feia, deixa de ser feia e por aí vai? Moloque vai trabalhar, gente, nessa questão interna, em que a pessoa não se ama. A pessoa olha para o seu corpo e não ama, né? Ele atua aqui, ele atua muito forte aqui. E ele faz o quê? O ataque de Moloque busca com que ele venha tirar as pessoas também do limite. Então, até aqui eu aceito. Até aqui nós conversamos sério. Moloque não, é limitável. Moloque atua na limitação, nas suas frequências. Ou seja, eu faço a minha vontade. No casal, isso é terrível, né? Sem ter a comunicação aberta aqui, né? O estabelecer, o respeitar, o ceder. E aí não dá certo. E aqui o Eterno faz, gente, esses alertas, né? Olha, vivam com pureza, vivam com essa identidade, atrelada à cultura do reino do Eterno, através da palavra. Porque o Eterno, ele é, gente, família. O Eterno é família. E Moloque atua para destruir a base familiar. Nunca se esqueçam disso. Base familiar. Contaminar o leito, Moloque. É onde Moloque atua. Então, o que ele busca? Destruir a santidade da sexualidade. Aí eu vou pensar agora que, né, me relacionar, né, isso é ruim, é algo, né, pornográfico só. Moloque colocou na cabeça até, né, podemos dizer aqui, gente, da Igreja do Eterno, que, né, relacionamento a dois é ruim. A gente chegou a ver, já chegou a ouvir coisas terríveis que, eu só faço assim com meu esposo, com minha esposa, né, de roupa escondida, ele não pode ver nada. Não sei se você já ouviu casos assim, mas existem casos dessa forma e eu quero que vocês entendam. Moloque atua em que as pessoas achem com que, né, a palavra amor, sexo e tudo isso seja algo ruim, não seja algo do eterno. Porque o que Moloque quer é que as práticas, as relações venham ser de desrespeito sempre à estrutura familiar. Ele atua na base. Então, ele atua na desordem. Tudo que o Senhor estabeleceu como leis, ele atua no ponto contrário, na transgressão. E ele atua para que as leis do eterno não sejam cumpridas. Estão entendendo, gente? Vocês sabem, né? Ó, olha só, anota isso já. Um povo sem lei é um povo sem identidade. Nós podemos dar exemplo no nosso Brasil, gente. O quanto deixa eu ver aqui, nós podemos dar o exemplo do Brasil, né? Em que as leis estão, gente, né, sem estrutura. A gente não sabe o que é e o que não é mais, praticamente.
Então, lei para mim, né? E eu a uso como eu, né? Não tem identidade. Não há um constituir. Moloque atua aqui. Moloque atua para que seja um povo sem lei. E um povo sem lei é um povo que não tem identidade. Por isso, gente, palavra, 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 que vai fazer com que nós venhamos achar nossa identidade. Porque Moloque atua na desobediência ao Eterno. E ele vai fazer com que, ah, eu não vou valorizar a minha vida, né? Exemplo, voltando para as mulheres aqui, né? Quando eu olho no espelho, nossa, como eu tô, né? Não tô legal. O Moloque começa a colocar, ó, nas mulheres. Nossa, aí já vai, a mulher fica para baixo, para baixo, para baixo, para baixo o tempo todo, na desvalorização. Porque Moloque atua o quê? No sacrifício humano. Shalom, Mayra! Então ele quer que você seja sacrificado. Ele atua com o chicote dele nessa, nessa questão aqui. Sacrifício humano e idolatria. Prática idólatra. Então, são essas as linhas de Moloque, como também o atuar na rejeição. Moloque atua muito na rejeição. A rejeição faz com que a pessoa se torne infiel. E o infiel, ele transgride lei. E se transgride lei, ele tem iniquidade. Shalom, Rita. Sim, atua também na comparação, né? A gente vai se comparando. Observem bem, gente. Deixa eu voltar lá para o texto, tá? Abram de novo o Levítico, capítulo 18. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Olha o versículo 2 e 3. Olha só. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Até aqui. Deixa eu pegar aqui. Essa, vou marcar aqui. Cadê a Liliane? Fixei. Pronto. Fixei o comentário. Então, nesse versículo aqui, gente, você observa que Moloque ele atua nos rituais, né, que estão atrelados à adoração. Através de quê, gente? Ato sexual, orgia, relações sexuais, né, com a mulher do meu pai, com a nora, com o genro, com a sogra, com o tio. E aqui pode estar atrelado, né, aquelas questões, né, do cobiçar a nudez, né? Ou seja, é, aquela jovenzinha linda, o irmão dela passa a olhar para ela diferente. Nossa, como a minha irmã é não sei o que, não sei o que. O pai começa a olhar aquela filha, é filha dele, né? Ah, eu quero cobiçar a nudez da minha irmã. Ah, eu quero cobiçar a nudez do meu irmão. Eu quero cobiçar a nudez do meu pai e da minha mãe. É um ataque de Moloque, querido, né? E aqui entra o abuso. Vocês entendem? Porque o abuso veio atacando aquele, né? Aquela estrutura, né, selada, virgem de uma jovem. E eu foco na mulher aqui, porque Moloque atua muito aqui, tá, gente? Eu estou focando na mulher por conta do gerar, porque Moloque atua na semente. Semente, tá? Então, quem atua aqui? A mulher.
né? O fruto, é o gerar, está na mulher. Isso, Cristina, nas transgressões sexuais, atua muito aí, tá? Então, olha só, a estrutura do ventre, a estrutura, né, da mulher aqui é atacada por Moloque, gente, desde que ela é jovenzinha. Ele busca atacar aqui. Então, vocês estão entendendo? Olha, vamos descer mais um pouco. Vai para o versículo 19 e o 18, né? 19 e 20, aliás. Olha só, para vocês acharem que, né? Para vocês entenderem como atua, né? Não te chegarás à mulher para lhes descobrir a nudez durante a menstruação. Olha o que eu falei para vocês. O ataque de Moloque, né? Faz com que o homem fique louco, né? Bora, eu quero aquela coisa toda. E a mulher no ato dela menstrual. É um ataque de Moloque. Vamos lá. Outro ponto, versículo 20. Nem te deitarás com a mulher de teu próximo, para te contaminares com ela. Outro ponto. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque. Olha só, gente. E da tua descendência. Então, quem é a minha descendência? O meu filho. Então, da tua descendência não darás nenhum para dedicar ao altar de Moloque, nem profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Olha só. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. Nem te deitarás com animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante o animal para juntar-se com ele. É confusão. Gente, essas coisas já tinham na Bíblia, né? Que nós, né, porventura ouvimos, chegamos a assistir coisas terríveis, né? Desse jeito, né? Zoofilia, tantas as coisas abomináveis, isso desde o do princípio já existia, né? Já era decorrente de algumas, né, culturas, já era decorrente essas práticas, gente, essas abominações. Isso, Liliane, a Bíblia é muito clara. Então, observa bem, a palavra Moloque aqui, quando você observa, né, em Levítico capítulo 18, ela que significa rei, né? Ou seja, ele quer ser o rei. Ele quer tomar o lugar do eterno. Então, é usado de uma forma específica aqui, ó, quando você vai no texto, de idolatria. Então, o rei quer ser idolatrado, né? E esse rei quer ser idolatrado sacrificando crianças, sacrificando projetos. Então, a natureza, né, da adoração de Moloque, gente, ela é estruturada nesses rituais, né? Eu entrego a, o que é posterior a mim, né? Eu entrego a ele. Os pecados se repetem, sim. Os pecados se repetem, sim. Então, Moloque, ele era um deus, né? Vamos colocar biblicamente aqui, amonita, né? E adorado em Canaã. E quando vamos observar que o povo estava, né, nesse ambiente e ele não poderia se contaminar. Vocês observam que Deus, ele nos promete algo, mas que já há uma movimentação ali e Deus quer ensinar algo, gente. Ele quer ensinar algo
Por isso que eu tenho aprendido isso muito forte, que eu posso aprender algo, ser liberto de algo, mas eu preciso conhecer, eu preciso entender, para depois ter autoridade, né, é, legitimidade sobre aquilo, né, patente sobre aquilo. Aqui o povo em Canaã precisava passar por algo para entender, precisava passar pelo processo para entender, né? Isso, ele quer ser rei, quer ser pai, isso mesmo. E aqui o Senhor, através das suas leis, né, começou a deliberar, né, a proibição nessa adoração, porque esses reis adoravam, né, esses falsos reis, eles adoravam, né, esses falsos que já existiam em Canaã, associado, né, ao povo amonita lá. Então, esse ritual de Moloque em sacrifício de crianças, né, porque elas eram queimadas no fogo para agradar a esse Deus. Então, o culto de Moloque, gente, havia práticas, né, pagãs de prostituição, imoralidade sexual, idolatria e sacrifício. Não pode pular etapas, isso mesmo, Priscila. Não pode pular etapas. Isso mesmo. Gente, observa agora Levítico capítulo 20. Olha só. Vamos descer mais um pouco, né? O capítulo 19 fala sobre a repetição das leis, né? Deus de novo repetindo as leis. E no 20, no versículo 2 ao 5, você observa mais alguma coisa, né? Que foi o que o Eterno disse a Moisés. Olha só. Também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel e dos estrangeiros que peregrinam em Israel, ou seja, não só o povo, mas aqueles que passam aqui, né? Que der seus filhos a Moloques, será morto. O povo da terra o apedrejará. Então, essa abominação aqui, né, tomou um foco tão grandioso que foi o culto a Moloque. Entre outras coisas, gente, como essa prática, né, pagantinha, ele tomou o foco de quê? Roubo de semente. E o que é um roubo de semente? Naturalmente, ela é atrelada ao sacrifício de criança. Crianças são sementes. Aí eu te falo também, crianças são projetos, gente. Os nossos projetos é o que Moloque quer. É o que Moloque tenta roubar. Crianças são sonhos, gente. Os nossos sonhos que Moloque quer roubar. Crianças são as promessas do Senhor, que o Senhor quer derramar e derrama sobre a nossa vida. E Moloque, nesse tempo, quer roubar. Moloque, ele atua, gente, nesses ataques. Tudo o que é ligado à prosperidade e abundância. No superabundar nesta terra. E o porquê isso, gente? Porque para o eterno, filhos são bênção. E o que consequentemente, Moloque tem colocado na cabeça das mulheres e dos homens. Filho é um problema. Da mesma forma, um projeto é problema. Uma empresa é um problema. Né? Criança é um problema. Para que sonhar? Né? Para que sonhar? E aqui nós temos que entender que os filhos, antes de ser nossos filhos, são do Eterno. São dele.
E ao sabermos que é dele, ele nos recompensará e nos dará alegria. Nós precisamos entender esse papel de cuidar. Precisamos entender que essas sementes nós precisamos cuidar profundamente para que Moloque não roube. E aqui os nossos filhos precisam de proteção, de tudo aquilo, porque para que Moloque não atue. Sabe, antes era um sacrifício, gente. Antes as mães, né, pegavam e colocavam os seus filhos no altar de Moloque. Hoje, por esses ataques atuais, Moloque atua de uma outra forma. Moloque faz com que não tenha comunicação na família, pelas separações, o filho ele é atacado com abandono, com rejeição, com solidão, com isolamento, com muitas coisas. Filhos que crescem sem uma direção paterna, sem a proteção materna. E aí, Moloque busca, gente, que essas separações aconteçam. Mas eu sei que vocês, por mais que sejam atacados outrora, mas hoje, entendendo tudo isso, vocês farão das suas famílias aos modos do Eterno. Vocês farão com que esses, né, ataques que atuam na semente, porque é muito triste ver um filho perdido em várias coisas, gente. Nós não podemos nem traçar um ponto aqui, né? Em tudo aquilo que vocês já imaginam. Um filho perdido, né? Numa fornicação, numa droga, homossexualidade, em tudo. Ataques de Moloque. A base da família ela é crucial. A base da família é tremendamente crucial para que essa proteção, né, no gerar, né, o gerar, né, ou seja, o ventre, ele aconteça internamente, internamente, e você entenda, não, o meu ventre, ele é do Eterno. Os meus filhos são do Eterno. As minhas sementes, os meus sonhos, o meu trabalho, tudo que eu faço é dele. O que Moloque quer, gente, é mortandade. É fazer com que você não goste de trabalhar e não goste mais do seu trabalho, não goste mais da sua empresa, não queira mais sonhar, não goste dos filhos. Fala que foi um trabalho ter eles, não queira mais estar casado, nada. Porque ele atua tudo o que é família. Tudo que é família, Moloque atua para destruir. Ele vai na raiz, na base, na estrutura e na semente. Porque se nós que somos pais desistimos, como fica a semente? Como fica a semente? Perdida em uma terra seca, árida, desértica, em que os corvos irão roubar. Moloque. E aí o que acontece? O ventre da mulher, por todos esses ataques, se petrifica, se torna estéril, porque a mulher que sofre, né, no emocional, no físico e no espiritual. Tudo atrelado aqui, ó. Moloque, ele se move no engano, gente. Ele vai trazer ensinamentos enganosos. Vai trazer, né, sedução. Ele atua fortemente para perverter o que é o ensinamento de Deus. Ele atua, gente, por incrível que pareça, né? Desde o alto escalão das lideranças até, né, até a parte mais baixa. Ele atua fortemente isso. Desde o sacerdócio até embaixo.
Então, ele faz com que eu sou um pai, eu sou uma mãe, eu entregue os meus filhos, né? Podemos colocar Moloque como mundo, né? Eu entrego os meus filhos ao mundo, né? Como a minha esposa mesmo, ela é professora, né? Há alguns casos que a gente observa, a gente discute muito em casa sobre isso, em que muitos dos problemas das crianças são problemas em que a família pode resolver, mas a família já entregou a escola, ao ambiente de professores, de direção em tudo, e querem que a escola resolva, mas o problema é da família. Pais que terceirizam, né, o tempo todo. Ou seja, eu estou entregando, né? Eu sempre entrego ao mundo, ao bar, às danceterias, eu entrego a tudo aqui, porque eu não quero essa responsabilidade. Sabe o que acontece? Deus vai cobrar de você. Vai cobrar de você. Nunca se engane, pai e mãe. Nunca se engane. O porquê você não fez isso? O porquê você não fez aquilo? O porquê você não direcionou aqui? O porquê ali? O porquê aqui? Moloque atua buscando sacerdotes. Moloque atua querendo com que homens, mulheres, sejam linkados a ele em pactos de sangue, em alianças com feitiçaria, na magia negra, no satanismo, na maçonaria, nos Illuminates, em todo tipo de ocultismo. Sabe por que Moloch atua? Ele atua, gente, como eu falei para vocês, né? Ele atua fortemente no gerar, né? No roubar das sementes, no atrofiar. E aqui ele atua também no cordão umbilical. No cordão umbilical. E o que é que ele faz no cordão umbilical? Ele prende de forma geracional, né? O que a Bíblia fala, né? Das bênçãos geracionais nossas. Ele atua aqui, porque ele não quer que nós sejamos abençoados. Ele não quer, né? É aqui eu quero que você coloque na sua cabecinha agora. Eu muito falo sobre Deuteronômio capítulo 28. A Bíblia fala que as bênçãos nos acompanharão. Então, se elas nos acompanham, existe evidentemente uma linha, uma raiz, um cordão. Existe um veículo e esse veículo ele é passado de geração para geração. Então, por isso que é importante nós entendemos isso, né? Ah, Senhor, resgata, né, as estruturas de bênçãos umbilicais dos nossos antepassados, né? Faz com que, Pai, se mover, arranca, Senhor, das mãos de Moloque, né, da feitiçaria, de altares que possivelmente as minhas gerações elas entregaram o cordão umbilical para ser enterrados em certas terras, né, em altares idólatras, feiticeiros, ocultistas, porque está atrelado a isso, gente. Definitivamente o Eterno proibiu, né, a adoração a Moloque. Então, o sacrifício de criança. Hoje, observa bem como está se movendo isso. Deus não quer que os nossos projetos morram, gente. Deus não quer que os seus sonhos, né, sejam roubados. Deus não quer que os nossos filhos se percam no mundo. Deus não quer. De jeito nenhum, nada disso. Na maior parte, as nossas decisões, elas vieram trazendo consequências.
E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender. Como exemplo, né? Israel conquistou Canaã. Deus ordenou: destrua todos os povos. Quem não se converter, destrua. Ou seja, gente, na libertação, elimine todas as práticas. Elimine tudo. Olha, não fica com brecha. Não fica com nada. Eu não quero que reste nada. Se purifica, se santifica, leva a sério, né? Leva a sério essa vida. Leva a sério seguir a Deus. Só que, infelizmente, olha só, os israelitas não eliminaram todos os povos, nem muito menos as práticas. E o que eles fizeram, gente, né? Passaram a observar, passaram a adorar deuses falsos, e um deles foi Moloque. Gente, eles construíram altares a Moloque. Eles construíram, eles viram que fazia parte de outras leis, né, que transgrediram as leis que o Eterno deliberou, mas eles sacrificaram os seus filhos a Moloque. Gente, isso está na Bíblia. Abram 2 Reis, capítulo 23. E eu finalizo aqui, né, conosco hoje. Olha só. 2 Reis. Você observa isso. 2 Reis, capítulo 23, gente. O versículo 10, né? Esse versículo, ele mostra explicitamente isto. Versículo 10. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Infelizmente, tá? Esse sacrifício de criança não foi só, né, um ato pagão, mas o povo de Deus também, ele fez com que essas práticas foram dentro da podemos colocar igreja, né, profanadas. Então, a fortaleza de Moloque, recapitulando, ela atua fortemente no, em tudo que é base familiar, práticas sexuais e atua no que é roubar os nossos sonhos, roubar tudo aquilo que o Eterno quer que nós venhamos cuidar, como também os nossos filhos, nossos projetos, nosso trabalho, empresa e tudo. Então, ora, protege. Pai, nesse momento eu oro em prol dos teus filhos. Eu clamo diante do teu nome e sangue. Eu peço a ti, Yeshua, que delibere sobre a vida dos teus filhos. A proteção nas vossas sementes, a proteção sobre o seu sonhar. Faz com que, Senhor, os teus filhos se amem. Faz com que eles se sintam, Pai, agraciados com o teu amor. Faz com que a tua bênção ela seja resgatada, Senhor. Bênção que Moloque roubou. Ah, Pai, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia da vida dos teus filhos. Que haja o deliberar sobre cada um deles. Que nós venhamos, Pai, assumir o nosso papel. Sair de tudo que é lícito. Sair de tudo que é o transgredir das tuas leis, Senhor. E aqui nós te pedimos perdão. Perdão se transgredimos. Perdão se a nossa infância foi conturbada. Perdão, Pai,
também por todos aqueles que nos abusaram. Perdão quando, porventura, Pai, alguma mocinha que se encontra, que naquela época assim era, ou assim o é. E aí os seus a abusaram. Pai, perdoa, perdoa a todos eles, que haja deliberado perdão, Pai, todos aqueles que abusaram da inocência, de uma semente pura, límpida, Pai, santificada por Ti. E que depois disso as emoções dessa semente foram conturbadas. Senhor, resgata essa semente. Resgata os teus filhos que foram abusados por ataque de Moloque. Faz com que, Pai, os teus filhos sejam abençoados, protegidos, guardados debaixo das tuas asas. Senhor, com a tua mão poderosa, faça um mover, Pai, geracional. Faça um mover, Pai, nos mais profundos antepassados. E comece a resgatar, Pai, as linhas geracionais de bênçãos. Senhor, que seja assim na terra como no céu. Que nós venhamos ver, Pai, que nós venhamos desfrutar dos teus sinais, maravilhas, dos teus milagres. Ah, Senhor, que nós venhamos ver assim na terra como no céu. Nós somos teus filhos, Senhor. Nós somos teus filhos. Abençoa a todos os pais que aqui se encontram, Pai. Dá sabedoria, instrução, para que nós venhamos saber lidar, Pai, saber direcionar, saber proteger os nossos filhos. Em meio a este tempo, Pai, que os nossos filhos não se percam, que os nossos filhos sejam guardados. Eles são nossas sementes, Pai, mas antes de ser nossas sementes, são tuas. E por isso, Pai, nós entregamos eles para que o Senhor cuide. Eles são teus, Senhor. Os nossos filhos, os nossos projetos, os nossos sonhos, tudo, Senhor, é teu. Apenas nós, Senhor, aqui estamos como administradores. E eu te peço, Senhor, nos dê sabedoria, conhecimento e desliga as frequências das fortalezas de Moloque. Nos perdoe por toda prática ilícita sexual, profana, tudo, Senhor, que nós fizemos. Estamos aqui apresentando a Ti com sinceridade, com humildade, reconhecendo que erramos e dizendo, Senhor, nos resgata dessas fortalezas de Moloque e nos faz avançar. Nos faz, Pai, sermos abençoados e cheios do Teu nome. Cheios, Pai, da Tua palavra. Cheios, Pai, de Ti. Que o fruto do Espírito alimente cada um de nós com cada essência profunda e nos revista e arranque tudo aquilo que é carnal, frutos malignos de traição, de adultério, fornicação, de tudo que não faz parte de ti. E que nesse momento agora, Pai, as portas que foram abertas às trevas sejam fechadas diante do nome e do sangue que há em Yeshua. Shalom, shalom.